ciência do movimento, física pra querer. Vou voar alto com meu conhecimento. Olá, molezas! E aí? É hoje? Bom, pessoal, hoje nós faremos uma revisão sobre um assunto bastante importante que costuma ser tema das avaliações dessa etapa na segunda série do ensino médio. Então, falaremos sobre campo elétrico, força elétrica, processos de eletrização, eletrostática no geral, até essa etapa que envolve campo elétrico. Então, potencial elétrico, energia potencial ainda não está na nossa visão aqui no nosso escopo, tudo bem? Bom, se vocês estiverem prontos, eu selecionei alguns exercícios muito interessantes para que a gente possa fazer nessa revisão. Se estiverem prontos, pessoal, eu já estou aqui, então vamos lá. Bom, na primeira atividade, que está sendo mostrada aqui, nós temos uma questão da FUVEST que envolve conceitos de eletrostática. Vamos direto para ela, pessoal. Diz a questão: um dos decaimentos radioativos mais relevantes é o decaimento alfa, em que um núcleo pesado, como o polônio 210 ou o urânio 235, decai emitindo uma partícula alfa, que é essencialmente um núcleo de hélio formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Talvez você já se lembre de como é a partícula alfa, ok? Como são partículas eletricamente carregadas, as partículas alfa podem ser aceleradas/desaceleradas por campos elétricos e ou campos magnéticos. Por conta disso, embora sejam emitidas com energias da ordem de megaelectronvolts, lembrando que mega é um dos prefixos que você pode encontrar naquela tabela de prefixos do SI, uma tabela muito importante para quem já está na segunda série e precisa lidar com esses números a todo instante. Então, tabela de prefixos do SI. Ela apresenta os múltiplos e os submúltiplos de uma unidade. O mega, que é o emisão, é um desses múltiplos da unidade e ele vale 10 elevado à sexta. Isso quer dizer 1 milhão, ok? 1 milhão de eletronvolts. As partículas alfa transferem grande parte dessa energia ao interagir com moléculas e átomos, seja no ar ou em tecidos biológicos. Nos itens a seguir, considere uma partícula alfa que foi emitida com energia cinética inicial de 5,30 megaelectronvolts. Então, essa é a energia que a partícula tem. E aqui está associada a uma energia cinética, algo bem complicado, hein? E ele ainda diz: se a partícula alfa perde energia a uma taxa de 100 keV por micrometro, ao penetrar um tecido biológico, como a pele, ela conseguiria atravessar a epiderme, que tem espessura de 0,1 milímetros. Justifique a sua resposta. E aí ele diz ainda, ó, considere a situação em que a partícula alfa está se movendo sob a ação de um campo elétrico uniforme. Ah, não, essa aqui já é a letra B, perdão. Então, na letra A, pessoal, ele quer saber o seguinte: ela perde energia a uma taxa de 100 keV por micrometro. E eu quero saber se ela é capaz de passar uma espessura de 0,1 milímetro. Aqui é uma questão bem interessante para você trabalhar com esses prefixos do SI. Então, veja, se eu comparar, né, o que ele está dizendo? São 100 kiloelectronvolts, então é 10 elevado a 3 eletronvolts para cada está para 1 micrometro. Micro é 10 elevado a menos 6 metros. Bacaninha lá, 10 a menos 6 metros. Show? A espessura da partícula, 0,1 milímetros, né? 0,1 milímetros. 0,1 da pele agora, 10 a menos 3 metros. Aí eu quero saber se ela consegue ou não penetrar, se ela consegue passar através dessa partícula. Bom, eu devo pensar o seguinte, tem algumas maneiras de fazer isso. Ao invés de trabalhar com esse 1 milímetro aqui, eu vou deixar para compará-lo ao final. Eu vou me preocupar em fazer o seguinte: quantos eletronvolts que ela tem? Ela tem da ordem de 1 megaelectronvolt, beleza? Então, eu tenho 10 elevado a sexta eletronvolts, 1 milhão de eletronvolts. Quantos metros que eu consigo percorrer com essa energia de 1 milhão? Esse 1 milhão me permite penetrar através de uma camada
de quantos metros? E depois eu faço a comparação com esse 0,1 milímetro, ok? Então, eu vou calcular aqui o meu x, fazendo a regrinha de 3, ficaria x igual a... Multiplicou o cruzado aqui, regrinha do cruz credo, né? O xzinho aqui da Xuxa, beleza? Então, vai ficar 10 elevado a mais 6 eletronvolts vezes 10 elevado a menos 6 metros. Isso aqui vai dar 10. Repete a base, soma os expoentes, mais 6 menos 6 vai dar 0. Então, daria aqui, ó, 10 metros, ok? O x, ele está multiplicando, por sua vez, o 100 vezes 10 a 3 eletronvolts. Então, 100 vezes 10 a 3. Esse 100 vezes 10 elevado a 3 vem para cá agora dividindo. Então, vou ter 10 metros sobre 100 vezes 10 elevado a 3. Ficando, portanto, com 10 sobre 100 vezes 10 a 3, eu consigo escrever como 10 vezes 10 elevado a 3, mais essas duas casas que o 100 tem, é 10 elevado a 5. Repete a base 10 e na divisão subtrai os expoentes. Aqui é 1, 1 menos 5 vai dar menos 4. Eu tenho 1 menos o número 5. 1 menos 5 dá menos 4 metros. Então, no caso, a espessura que esse 1 milhão de eletronvolts me permite atravessar é de 10 elevado a menos 4 metros. Quanto que eu tenho aqui? Ó? É 1 milímetro. 1 milímetro, será que eu consigo atravessar? Aí eu tenho que olhar para essa espessura, vou chamar de Ezinho. 0,1 milímetro é a mesma coisa que 1, vou colocar assim, 0,1 primeiro, 0,1 vezes mili é 10 a menos 3. 0,1 vezes 10 a menos 3, escrevendo em potência de base 10, ficaria 1 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 10 a menos 4 metros. Olha que interessante, os dois resultados são compatíveis. Ele é capaz de penetrar uma camada de 10 a menos 4 metros, que é a mesma coisa que 0,1 milímetro, como a gente comprovou aqui, porque 0,1 milímetro é 10 a menos 4 metros também. Então, a pergunta que ele faz é: se a partícula perde a energia nessa taxa tananã, ao penetrar tecido biológico, será que ele consegue atravessar a epiderme que tem 0,1 milímetros? Justifique sua resposta. Sim, ele consegue. Por quê? Com esta energia, é possível penetrar camadas de até 10 a menos 4 metros, que é a mesma coisa que 0,1 milímetros. Então, sim, ele consegue penetrar através da epiderme, ok? No caso aqui, seria o suficiente. Ele atravessa toda essa extensão dela, aí já consegue acessar outra camada. Ele não ultrapassa, ele não vai além, mas ele chega nesse limite, que seria o final da epiderme. Se eu for criterioso e considerar que atravessou é 10 a menos 4 mais um pouquinho, aí ele ficaria exatamente no final da epiderme. Eu pararia assim, tudo bem? Agora, se eu considerar que ele já é capaz de penetrar, e penetrar seria passar por toda essa extensão, aí eu consideraria que ele, sim, chegou no limite, ele está no limiar de conseguir atravessar essa epiderme. Ele está no limite para que consiga fazer isso, tá bom? Na letra B, ele me pergunta assim, ó: se o campo elétrico tem módulo de 2 vezes 10 a quinta volt por metro, então, olha bem, a essa altura do campeonato, talvez você ainda não reconheça essa unidade de medida, porque a gente tem a definição para campo elétrico como sendo a quantidade de força elétrica feita em cima de uma carga de prova, ou seja, quantos newtons de força o campo consegue aplicar para cada 1 coulomb de carga elétrica. Então, o campo elétrico, ainda, na nossa imaginação, ele é apenas medido em newtons da força por coulomb da carga. Então, newtons por coulomb. Acontece que ele também pode ser medido em volts por metro. Isso ainda não é algo que a gente sabe, né? Ainda não tem essa conclusão, tudo bem? Mas, em breve, ela vai acontecer quando falarmos melhor de potencial elétrico e a sua relação com o campo elétrico. Mas, o que eu quero destacar aqui é: o campo elétrico é medido em 2 vezes 10 a quinta volt por metro, que é essencialmente a mesma coisa que newton por coulomb.
Determine a magnitude da força elétrica que atua sobre a partícula alfa. Então, o campo elétrico E, ele vale 2 vezes 10 à quinta volt por metro. E eu quero saber quanto de força elétrica que essa partícula sofre. Será que eu tenho alguma relação com isso? Sim, ué, fácil até. No meu contexto aqui, eu sei que a definição de campo elétrico é a força elétrica feita em cima da carga de prova. No meu contexto aqui, eu vou fazer assim. A leitura me diz: considere uma situação em que uma partícula alfa está se movendo sob a ação de um campo elétrico uniforme na mesma direção e em sentido oposto ao da sua velocidade, conforme mostra a figura. Então, aqui a minha partícula alfa, eu devo lembrar o que ele ensina no texto, que ela é feita de 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Então, qual é a carga de uma partícula alfa? Ela é de, se Q igual a NE, a quantidade de carga é o número de portadores, que seriam 2, vezes a carga elementar, eu posso escrever que Q igual a 2, que são 2 prótonzinhos, vezes a carga de um próton, que é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, eu tenho 3,2, que é 2 vezes 1,6, vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. Então, a carga que eu estou tentando mover aqui é uma carga que é zero de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Daí vem a definição. O campo elétrico ele é a força feita em cima da carga de prova. E aí é só substituir os valores. O meu campo elétrico vale 2 vezes 10 à quinta. A força é justamente o que eu estou querendo determinar, a magnitude da força elétrica. Então, a força elétrica está aqui, repetir. E a carga é 3,2 vezes 10 a menos 19. Aí eu isolo a força. Viu que interessante? É só substituir os valores, beleza? É só substituir campo elétrico e carga. Então, é só jogar na fórmula, não é isso? Mas observa, no contexto aqui, ele está dizendo para você que a sua carga não está tão fácil assim de encontrar. Ele falou que é uma partícula alfa que está sendo movida ali naquele campo elétrico. Aí você vai ter que relacionar que a partícula alfa é o que ele disse no texto, que ela é o núcleo do átomo de hélio, não é assim? Elas são 2 prótons e 2 nêutrons, não tem elétrons, então só os 2 prótons ficam ali. A carga do próton é 1,6, 10 a menos 19, são 2, então eu multipliquei por 2, ficando com carga de 3,2 vezes 10 a menos 19, ok? Então, é bem fácil, mas isso aqui pode te derrubar. Relembrar que a sua partícula alfa são os 2 prótons, senão vai ficar faltando, né, um valorzinho na conta e eu vou ficar travado aqui. Para terminar, eu vou fazer 2 vezes 10 à quinta, como a continha aqui manda, vezes 3,2 vezes 10 a menos 19. Logo, a força elétrica será 2 vezes 3,2 vai dar 6,4. Repete a base 10. Menos 19 mais 5 vai dar menos 14 newtons de força. Então, a minha força elétrica é 6,4 vezes 10 a menos 14 newtons. Esse é o valor de força que eu procuro. Interessante, né? Relacionei aqui ó, o campo elétrico com a força elétrica feita em cima da carga de prova. Bastante relevante isso. Na letra C, é uma questão que vai começar a falar sobre a energia. Como a gente não está lidando ainda com potencial elétrico, nem energia potencial, aqui eu não vou muito adentrar nessa questão, nessa letra C, tudo bem? Ele também te dá aqui embaixo o eletronvolt, que é uma transformação que seria necessária, mas não é tanto o objetivo por enquanto. Por isso, eu já vou avançar para a questão de número 2. Questão de número 2 é uma questão assim, muito relevante, né? Porque ela já começa a entrar no campo de questões um pouco mais complicadas. O que ela diz? Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, encontram-se no vácuo, localizadas no plano XY, nas coordenadas 0, 0 e 0 e D. Olha que legal, está falando aí em uma língua bem estranha, né? Ele está falando na linguagem cartesiana. O que eu devo observar? Ó, a primeira, ela está no 0, 0. 0, 0 é fácil, todo mundo sabe que o 0, 0 é a origem. Então, 0 para x, 0 para y. Já a segunda coordenada ela é 0 e d. Então, 0 para x e uma distância d aqui para y. Então, 0 e d, ok?
Aí eu marquei em cima do y porque o D está no y. Essas cargas se atraem como a força elétrica de módulo F. Se elas estão se atraindo, isso significa que são cargas de sinais opostos. Ah lá, tudo bem? Força e força. Ah lá. Em seguida, desloca-se a carga Q1. Aí, ó, a Q1 é a de baixo e a Q2 é a de cima. Vou sinalizar aqui porque agora isso é importante. Cadê? Desloca-se a carga Q1 para a coordenada x e 0, com x sendo maior que 0. Então, de alguma forma, eu vou pegar essa carga aqui e vou continuar no 0 no y, mas eu vou deslocar para x. Então, eu vou caminhar para cá, ó. Aí eu vou chegar aqui na coordenada. Que coordenada é essa? X para x e 0 para y, beleza? Tirei desta posição e transferi para essa. Fiz isso, ó, tranquilo? Com x maior que 0 é x positivo, de forma que a força elétrica entre as cargas Q1 e Q2 passa a ser F sobre 2. Então eu vim aqui nesta força, e como eu aumentei um pouquinho a distância, a força ela caiu pela metade, tá vendo? Nesse contexto, pode-se afirmar corretamente que as cargas possuem, bom, primeira coisa, sinais contrários ou mesmo sinal? Essa discussão é a mais fácil. Elas possuem sinais contrários. Porque dentre as duas opções, sinal contrário ou mesmo sinal, somente sinal contrário faz sentido, porque são cargas que se atraem. Então, ele diz no texto, ó, essas cargas se atraem. Para elas se atraírem, podem ocorrer duas situações. Ou uma delas ser carregada e a outra ser neutra, então um corpo carregado atrai um corpo neutro, isso poderia acontecer. Ou as duas, que é a hipótese mais óbvia, tenham sinais opostos. Então, sinais contrários é onde eu estou aqui, tá bom? Aí, a distância é que é a discussão importante. O que se deve estar pensando? Como a força ela era uma força F, e agora ela evoluiu para ser uma força F sobre 2, diminuiu a força pela metade, quer dizer que a distância ela é x igual à distância d, que era a distância original. Então, originalmente, existia aqui uma distância chamada de dzinho. Então, você deve estar imaginando assim, bom, a nova distância, ela é o dobro, ela é 2d, porque, afinal de contas, a lei de Coulomb nos ensina que força elétrica é igual a constante K, módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, sobre a distância ao quadrado, ok? Então, como a distância aparece embaixo, a distância e a força são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Como a força diminuiu, eu percebi que ela saiu de F e foi para metade do que ela era, F sobre 2, quer dizer que a distância aumentou, foi ou não foi? Olha lá, força diminui porque a distância aumenta, não é isso? Então, você deve estar pensando, se a força diminuiu pela metade, a distância tem que aumentar e ela aumentou o dobro. Então, ela foi para 2D, não é o que a gente pensa? Então, eu vou marcar aqui a letra C. Ó. Olha lá, a nova distância é o dobro da distância antiga. Se eu marcar a letra C, eu errei. Por quê? Acontece que a correta será a letra A somente porque, pessoal, se a distância está elevada ao quadrado, se você dobrar essa distância, ao invés de d ao quadrado, nós teremos 2d, dobro da distância, elevado ao quadrado, que dá 4d ao quadrado. Percebeu? Então, isso faria a força, ao invés de ser F sobre 2, ela seria F sobre 4. Então, não adianta dobrar a distância. Se não adianta dobrar a distância, eu já sei que sobrou apenas a letra A, por eliminação aqui. Só que eu sei que você é um aluno curioso e você quer descobrir por que a distância ela é d. Olha a figura geométrica que se formou aqui agora. Ó, você tinha este lado valendo d, aqui eu vou ampliar aqui para ficar mais interessante, vou colocar de azul, tá? Você tinha esse primeiro lado valendo d, aí eu vou puxar aqui assim para você comparar, d, e você aumentou a distância no x em d também, então ela virou d, ó. Olha lá. Então, d e d, sim ou não? Formou, portanto, um quadrado de lado d, não é isso? Olha lá.
A sua distância, ela é, por acaso, a diagonal do quadrado. A distância é aqui agora, a diagonal do quadrado, ó, aqui. Tudo bem? Se você é bom de geometria, você já está lembrando que a diagonal do quadrado, ela é um quadrado com lado d, será d raiz de 2, a diagonal. Porque de um quadrado de lado L, a diagonal é L raiz de 2. Se você já lembrou disso aqui, facilita bastante a nossa vida, né? Então, seria legal. Se não lembrou, não tem problema nenhum. Como é que eu vou obter esse d raiz de 2? Ó, eu tenho um cateto valendo d, um cateto valendo d e uma hipotenusa para achar. Então, eu faria Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é igual a d ao quadrado mais d ao quadrado. A ao quadrado igual a 2d ao quadrado. Então, quer dizer que a distânciazinha ali, né, ela é 2d ao quadrado. Aí eu jogo na lei de Coulomb. Força elétrica, no primeiro caso, ela era K, a Q1 em módulo, a Q2 em módulo e a distância dzinho ao quadrado. Força elétrica 1. A força elétrica 2, por sua vez, será K, Q1, Q2 em módulo, e a nova distância, que é 2d aqui, ao quadrado. 2d ao quadrado, porque a distância ao quadrado será 2d ao quadrado. Então, olha bem, as duas são muito iguais. Isso aqui também aparece aqui, não aparece? Ó? Elas são todas iguais. Conclusão que eu posso chegar. Força elétrica 2 ela é igual a força elétrica 1, porém tem um 2 aqui dividindo ainda. Então, caiu pela metade a força elétrica 1. Por isso que agora ela é F sobre 2. Ó. Ok? E aí, consegui te convencer de que essa distância tem que ser dzinho no x para que isso aconteça? Se você ficou assustado, fique tranquilo. É uma conclusão bastante lógica, mas não é uma conclusão tão simples. Você está acostumado com o caso unidimensional, onde você olha assim, dobrei a distância, o que aconteceu com a força? A força cai. Aí eu fiz 2 vezes mais distância, você deve imaginar que a força fica 2 vezes menor. Falso. Ah, professor, dobrei a distância e a força ficou quantas vezes menor, então? Esse 2 aí está elevado ao quadrado, então ela ficará 4 vezes menor, entendeu? Então, nesse contexto, se você triplica a distância, a força cai 3 ao quadrado, 9 vezes. Esse tipo de coisinha que a gente tem que olhar, tá bom? Vamos para a próxima questão, pessoal? Na próxima questão, questão de número 3, esta é uma questão muito importante, diz assim: considere 2 objetos de dimensões desprezíveis e eletrizados com cargas Q1 e Q2. Há um ponto P localizado entre esses 2 objetos e sobre o segmento de reta que os une, em que um campo elétrico resultante produzido pelas cargas elétricas presentes em cada objeto é nulo. Então, calma aí que ele falou muita coisa. Primeiro, tem Q1 e Q2, achou? São cargas elétricas, como ele diz no texto. Existe um ponto P, achou o ponto P? Existe um pontinho, um lugar ali entre essas cargas. Só que ele está te dizendo algo especial. O campo elétrico nesse lugar, ele é zero. Se o campo elétrico é zero, vem a pergunta. Nessas condições, e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q1 e Q2 têm... Bom, aqui, pessoal, o que acontece? Tem Q1, tem Q2, né? Ponto P, o que está acontecendo? Sim. Se Q1 for positiva, então o campo elétrico dela sai da carga lá, vai sempre a linha de campo saindo. Se Q2 for positivo, o campo elétrico sai. Então, se as duas forem positivas, dá para obter o que ele falou ali. Dá para chegar nesse campo elétrico zero. Se Q1 for negativo, o campo elétrico entra na carga. Se Q2 for negativo, o campo elétrico entra. Então, duas negativas, também dá para obter um campo elétrico zero. Se Q1 for positiva, o campo elétrico sai. E se Q2 for negativa, aí já não dá para obter um campo zero. Se Q1 for negativo, o campo elétrico entra. E se Q2 for positivo, o campo elétrico sai. Também não dá para obter campo elétrico zero. Resumo dessa discussão:
Só consigo campo elétrico nulo neste local se as cargas tiverem mesmo sinal. Positivo ou negativo, professor? Não sei, mas tem que ser mesmo sinal. Nessas condições, e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q1 e Q2 têm sinais opostos? Não. Já cheguei à conclusão que tem que ser mesmo sinal. Então, lá embaixo, ó, o mesmo sinal e mesmo sinal. Aí ele continua. E o potencial elétrico no ponto P é diferente de zero, e o potencial elétrico no ponto P é nulo. Bom, essa questão ela nos ensina muitas coisas sobre campo elétrico, e esse é o objetivo de eu trazer essa questão para essa revisão. Sobre potencial elétrico, a gente ainda não conhece o suficiente e não está na hora para esse tipo de avaliação, que a gente vai fazer por enquanto. Mas, para responder a questão, já que estamos até aqui, se essa Q1 for positiva, ela vai gerar um potencial positivo perto dela. Esse potencial ele vem aqui decrescendo. Se a Q2 também for positiva, ela também vai gerar um potencial positivo perto dela, até que vai chegar um momento em que esses dois potenciais aqui acabam se encontrando. Aí ele me pergunta, o potencial elétrico ele é zero, né, nulo, então, letra E, ou ele é diferente de zero? Uma das duas opções eu tenho que marcar. Acontece que ela não precisa ser um potencial elétrico zero. O potencial elétrico é zero quando eu estiver muito, muito longe da carga, tudo bem? Se uma fosse positiva e outra fosse negativa, haveria essa necessidade de potencial zero. Mas aqui, no caso, não é assim que acontece. O que vai acontecer é que o potencial ele é diferente de zero, mas nesse contexto, o campo elétrico é um campo elétrico nulo. Ok? Bom, o objetivo aqui maior é que a gente entenda se o campo elétrico entra, o campo elétrico sai. Esse é mais o objetivo para essa revisão. Para potencial, a gente já vai ter um momento mais oportuno. Vou seguir para a próxima questão, então, questão de número 4. E é uma questão que diz assim: as interações eletrostáticas de atração e de repulsão entre corpos eletrizados, estudada pelo físico Charles Coulomb, são expressas por meio da lei que relaciona a força elétrica entre duas cargas. Lei de Coulomb, todo mundo conhece. No caso de duas esferas, A e B, de cargas respectivamente 2 microcoulombs e 4 microcoulombs no vácuo, separadas a uma distância de 2 metros, qual o valor da intensidade da força elétrica em N, em newtons, entre as esferas? Admita que a constante é 9, 10 a 9. Uma questão bem clássica, sim ou não? É apenas aplicar aqui a força elétrica, que é K, módulo da carga 1, vezes módulo da carga 2, sobre a distância ao quadrado, ok? K, então, vale 9, 10 a 9. A primeira carga, 2 microcoulombs, 2. Micro, esse mizinho aqui, vale 10 elevado a menos 6, não é assim? Para mais informações, pesquise na tabela de prefixos do SI. Chatinho isso, mas eu tenho que lembrar. Vezes a segunda carga, que é 4. Micro também é 10 a menos 6, sobre a distância que a separa, que é de 2 metros. 2, então, elevado ao quadrado. Tá bem fácil aqui, hein? Vou multiplicar os números. Eu tenho 9 vezes o 2 e vezes o 4. E as potências de base 10 eu já vou operar. Ó. Então, eu tenho 10 a 9 vezes 10 a menos 6. Multiplicação, repete base, soma os expoentes. Mais 9 menos 6 vai dar mais 3. Mais 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, vezes 10 a menos 3 em cima. Sobre 2 ao quadrado vai dar 4. Corto 4 com 4. Fico com força elétrica igual a 9 vezes 2 dá 18, vezes 10 a menos 3. Escrevendo em notação científica, ficaria uma força elétrica de 1,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Será que ele espera a resposta em notação científica? Ah lá, não. Ele espera a resposta com um número aqui aberto, né, na sua forma decimal mesmo. Então, força elétrica ficaria 10 a menos 2 me permite diminuir duas casas. 0,018. Então, uma, duas, né? Newtons. A unidade de medida não é batata, não é banana, né? Unidade de medida, newtons. Então, a letrinha que eu marco aqui para fechar, letra B.
0,018 newtons. Nossa, olha que tem o 19, o 20, 17, tá tudo bem apertado, né? Mas 0,018 newtons é a resposta que eu procuro. Divertido? Uma questão até fácil. Eu simplesmente apliquei aqui na equação e encontrei a força elétrica. Muito fácil. Questão de número 5. Aí, opa, beleza. A questão de número 5 nos diz assim: uma pessoa eletriza uma bolinha de isopor esfregando-a em seu cabelo. Peguei e arrastei no cabelo. Experiência bem clássica. Feito isso, a pessoa libera a bolinha de isopor conforme a figura e registra que ela cai verticalmente até o chão, porém com um tempo de queda maior do que quando a bolinha não estava eletrizada. Ah, então olha que interessante. Quando a bolinha caía não eletrizada, carga zero, ela ia lá, caía, a gravidade é quem está puxando, o Gzinho vale 10, né, assim? E aí ela demorava lá um tempo, T1. Quando a bolinha está eletrizada, positiva, negativa, não sei, vou chutar que é positiva, aí ela cai, aí a aceleração agora não é só a gravidade, é a gravidade mais alguma coisa, porque o tempo T2 ele é um tempo mais curtinho, demorou mais tempo primeiro e menos tempo depois, percebeu? Então ela deu uma aceleradinha a mais aí, tinha mais alguém puxando essa carga. Com base nessas observações, a pessoa concluiu que a carga da bolinha eletrizada é negativa. Ah, viu que aqui eu chutei ela sendo positiva, né? Aí eu posso ainda melhorar. É uma partícula negativa sofrendo uma aceleração A, que vai ser gravidade mais alguma coisa, mais um x ali, tá bom? Pois com base no campo elétrico da região, na superfície da Terra, onde a pessoa se encontra, ela aponta para o sentido em relação ao plano da figura. Qual sentido? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita? Ah, fácil. Como é que tem que ser um campo elétrico para que uma partícula negativa seja acelerada para baixo? Além da gravidade, a gravidade mais alguma coisa. Bom, então eu vou colocar assim, ó, duas partes. Aqui embaixo tem que ter algumas cargas, lá em cima tem que ter outras, só para facilitar o meu entendimento. Quais cargas que eu devo ter na parte de baixo para que as negativas venham para cá com mais força, para que elas sofram mais essa ação? Elas devem ser cargas positivas, aí elas serão atraídas para baixo. E lá em cima devem haver cargas negativas, tudo bem? Que repelem essa aí. Se as positivas estão embaixo, é simples da gente notar que o campo elétrico sai da positiva e entra na negativa. É a definição das linhas de força que nós fizemos. Então, eu concluo que o campo elétrico ele é vertical para cima. A letra A já responde aqui, ó. Letra A, o campo está para cima. E aí, pessoal, faz sentido ou não faz? Olha lá. Por que o campo está para cima? Porque as negativas se movem contrárias ao campo elétrico. Elas estão indo perto das positivas, que são a origem do campo elétrico. Então, essas negativas se movem contra o campo. No caso, elas descem, porque significa que o campo está para cima. Fácil ou não? Questão de número 6. Nessa questão diz assim, pessoal. Uma questão da FUVEST de 2024. Como ilustrado pela foto, o gerador de Van der Graaf, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Então, as cargas se espalham na superfície da esfera. Dois desses geradores, A e B, estão separados por uma certa distância. O gerador A tem carga mais Q e o gerador B tem uma carga 2Q, e todas elas são positivas, são maiores do que zero. Então, aqui a carga é Q e aqui a carga é 2Q. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles. Olha que legal! Também para eu analisar como o campo elétrico se comporta. Acontece que a carga Q vai gerar um campo elétrico, como ela é positiva, saindo para cá o campo elétrico. Ó. Pam. Assim, pam, pam, campo elétrico.
A 2Q também vai gerar um campo elétrico saindo, só que 2Q tem mais intensidade. Eu espero um campo elétrico maior. Olha lá. Então, aqui eu vou chamar de campo elétrico da A e aqui campo elétrico da B, onde o campo elétrico da B é mais forte, ele é um vetor maior. Aí ele me pergunta assim, assinale a alternativa que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante. O que é o resultante? Puxa para a esquerda, puxa para a direita, mas para a esquerda está puxando mais, tá ou não está? Então, o resultante estaria aqui assim, ó, é a subtração desses dois campos. O campo elétrico resultante, por sua vez, será a letrinha C. Olha que interessante. Faz sentido, não faz? Bem fácil até, né? Beleza? Então, entender que o campo elétrico sai da positiva, entra na negativa, não é isso? Isso é uma habilidade bastante importante. Vamos mais? Questão de número 7. É a penúltima questão dessa nossa lista. Olha quanta coisa interessante que a gente já está abordando aqui. Na 7, ele nos diz assim, ó, considere uma carga elétrica pontual Q, admita que um ponto localizado a uma distância dzinho dessa carga, a intensidade do campo elétrico seja E. Então, tudo muito abstrato, né? Mas assim, se eu pegar o campo elétrico é E igual a K vezes o módulo da carga geradora sobre a distância ao quadrado até o ponto P, tudo bem? O valor do campo elétrico corresponderá a E sobre 4 em um ponto distante de Q, localizado a uma nova distância D. Então, é fácil, ó. Eu olho para a carga geradora, ela está aqui, vale Q. Aí eu ando uma certa distância, cheguei lá no ponto P. Quanto é o campo elétrico aqui? O campo elétrico aqui, ele é K vezes módulo de Q sobre distância ao quadrado. Fechou? Aí ele me pede assim, eu quero agora um campo elétrico que não é só isso, eu quero 4 vezes mais fraco. Aí, com a minha experiência, eu já lembro que campo elétrico e distância são inversamente proporcionais. Se eu quero campo elétrico menor, inversamente, então a distância deverá ser maior, beleza? Com distância maior, eu sei que eu preciso afastar. Afastar quanto? Ah, professor, eu quero 4 vezes mais fraco, eu vou aumentar a distância 4 vezes. Então, vou marcar a letra C. Se marcar a letra C, você errou. Tudo bem? Porque aí cai de novo naquela discussão de que a distância está elevada ao quadrado. Então, você precisa campo elétrico igual a K vezes Q sobre uma distância que, quando for elevada ao quadrado, faça aparecer esse fator 4. Será 2D essa distância, sim ou não? Porque aí, quando eu fizer, ficará K vezes módulo de Q sobre 2 ao quadrado, 4 vezes D ao quadrado. Compara aqui. A distância antiga era KQ sobre D ao quadrado. Aqui também tem KQ sobre D ao quadrado e tem o 4 dividindo ali que eu precisava. A conclusão que eu posso chegar é o campo elétrico 2 é igual ao campo elétrico E dividido por 4. Como é que eu obtive isso? Com uma distância 2D. Já devem estar manjando isso agora, sim ou não? Bem repetitivo, bem batido esse conceito, mas ele aparece toda hora. Tudo bem? 8 agora. Esta é a última questão dessa lista. Como sempre, né, essas questões finais são bastante especiais, porque a gente vem aquecendo, aquecendo, e finalmente vai chegando nas questões mais dificinhas, né? A 8 nos diz assim, duas cargas elétricas pontiformes e iguais, mas de sinais contrários, uma positiva e outra negativa, estão colocadas fixas e separadas conforme representa a figura. Desconsiderando posições no infinito, é possível encontrar uma posição onde uma terceira carga de prova seja colocada sobre a qual a força resultante seja nula. Já não tem muita perspectiva, porque elas têm mesmo sinal. O que você vai pensar? Coloca no meião entre elas. Aí olha o problema. Campo elétrico da positiva sai. Campo elétrico da negativa entra. Então, já não dá para obter isso. Da positiva sai, da negativa entra, então não tem como ser assim. Percebeu? Campo elétrico da positiva, campo elétrico da negativa. Já não é nesse meião aqui. Resposta errada. Ah, professor, vamos tentar outro lugar. Vamos tentar aqui, ó, nessa posição. Aí ficaria campo elétrico da positiva sai,
Olha lá, positivo, campo elétrico tem que sair. Então, sai. Campo elétrico da negativa entra. Aí, professor, dá para os dois se cancelarem. Os dois são opostos. Se um cancelar o outro, tá feito. Não tem como. Não tem como, porque aqui vale Q e aqui vale Q também. A distância da segunda é tão grande que ela não vai conseguir gerar um campo elétrico igual. O campo elétrico dela sempre será menor nessa posição. Se o campo elétrico dela é menor, ela não consegue igualar, não consegue zerar, neutralizar aqui. Vamos fazer a análise do outro lado lá. Mesma coisa. Da positivo, o campo elétrico sai. Da negativo, o campo elétrico entra. Uma está contra a outra. Pam, 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 pam. Vai cancelar? Então, não vai. Porque essa positiva está tão longe que ela não é capaz de cancelar. Tudo bem, então? Então, a minha pergunta é, qual é esse ponto no qual a força resultante sobre essa nova carga será nula? Na verdade, eu até analisei aqui com campo elétrico, né? Mas ele queria a análise com força elétrica. Mas é a mesma coisa, tá bom? Ó, se você fizer assim, coloca uma carga positiva, aí vai ser repulsão entre a positiva e entre a negativa será a atração. Só que a distância entre elas é tão diferente e as cargas são iguais que já não existe esse ponto, tudo bem? Então, não existe essa posição. É a única resposta que eu posso marcar. Letra E, pessoal. Bacaninha, galera? Tranquilo? Sim ou não? Me falem aí, tá bom? Bom, galera, espero que tenha sido bem interessante essa revisão. Espero que vocês possam ter estudado ali alguns conceitos que são fundamentais, conceitos-chave. Não deixe de fazer mais exercícios, de aprofundar, de fazer as questões fáceis, de fazer as questões mais complicadonas também, ok? E aí, a gente se vê na sua avaliação. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.